Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje o nosso papo aqui é bastante especial. Temos aqui um convidado que temos a honra de receber, o Mário da Domo, que tem uma longa trajetória aí dentro desse mundo de inovação, principalmente do digital aí nas últimas 2 décadas, pelo menos, aí bastante história para contar. Mas a apresentação eu vou deixar com ele. Tudo bem? Obrigado pelo convite, né? CapTable, né? Ter convidado aí, ter essa oportunidade de bater um papo com vocês. Eu sou o Mário, né? Eu comecei aí a jornada cedo no empreendedorismo, né? Junto com o Romero, com o Ronaldo e com o Rodrigo, aí o Borges, no Buscapé, né? Então, desde da garagem até a empresa receber rodadas de investimentos, não existia essa nomenclatura na época, anjos, né? De investidores aí que organizaram um veículo de investimento. Depois tivemos aí uma série A com o pessoal da Merrill Lynch, né, que é um fundo americano, o pessoal do Unibanco, né, que hoje é Itaú Unibanco, né, família Moreira Salles, o Great Hill, que foi um fundo de private equity dos Estados Unidos, fez a nossa série B, até chegar na saída, né, com a Naspers, né, um grupo sul-africano de mídia que teve um destaque muito grande aí, investimentos em emerging markets, principalmente na China, a Tencent, né, um exemplo bem ali, interessante que eles conseguiram construir. E nessa jornada empreendedora, né, todas essas fases, né, de completar o ciclo foi algo muito rico, né, muitos aprendizados, muitas dificuldades foram superadas. Porém, né, eu tive também uma passagem, né, pela China, né? Aí eu fui empreendedor na China também. Foi algo não tanto no digital, era, enfim, um projeto de organizar eventos esportivos, marketing esportivo na China entre 2008 e 2012. Ver lá tudo o que aconteceu na Olimpíada, enfim, a Expo Global em Xangai. E, enfim, eu usava ferramentas de marketing digital, Baidu, link de patrocinado, pagamentos do Alibaba, enfim, vi todo o nascimento do smartphone, né, que vem tanto no Ocidente quanto na Ásia, e ter vivido isso foi muito legal, também muito importante. E quando teve a transação da Naspers, eu tive um momento de liquidez para poder realizar investimentos como anjo, né? Então, eu comecei a realizar investimentos como angel investor, né? Em 2012, eu voltei para o Ocidente, 2013, 14, né? Passei uma temporada rápida ali no Vale do Silício para conhecer, não tinha essa visibilidade como era as aceleradoras, os fundos, as universidades, enfim, os grandes, né? Os big techs, né? Facebook, Google, Apple, conhecer toda essa turma lá na origem deles. E aí eu percebi que ali já estava tudo pronto, né? 50 anos, pessoal montando esse mercado de tecnologia, e a conclusão foi aonde mais poderia contribuir era no Brasil. E um dos segredos do sucesso do Vale é que a velha geração de empreendedores ajuda a nova geração como um investidor anjo, né? Então, pessoal aí que, sei lá, investiu no Facebook, né? Pessoal que era do PayPal, pessoal que era do LinkedIn. Então, assim, tem vários casos, né? O pessoal que era da Netscape. E aí, assim vai vários exemplos que a gente pode, né, citar aí que aconteceu isso e a gente falou, poxa, eu vou começar, então, a fazer isso, né? Investir com fundo, com aceleradora, essa onda aí que ressurgiu ali, né, durante 2009, 2010 em diante, né, que ressurgiu o mercado depois de um período de inverno nuclear, né, quando teve a Nasdaq e toda aquela fases de loucuras. E fiz mais ou menos uns 30 investimentos, né, o mais bem sucedido aí, o Descomplica, né, que é uma empresa de educação online, Marco Fisben, empreendedor aí fora de série, né, outros projetos são a ProntMed, de saúde, tem aí o pessoal de streaming, né, NetShowme,
Quero Educação também, que é o pessoal ali do ITA, né, que foram os primeiros aí para o Y Combinator. Então teve todos esses aprendizados, né, e conseguir transmitir isso para a nova geração, porque empreender é aquele desafio muito, né, gigantesco, e aí qualquer ajuda é muito rico, né, e muitas vezes você não tem referência, né, é muito experimental, né, o empreendedorismo digital. Quem já passou por isso ajuda bastante no compartilhamento de conhecimento, né, das hipóteses e como superar isso, né. Aí em 2016 surgiu a Domo, né, o Borges aí que é amigo da escola enfim, do Buscapé, né, que ele estava montando uma gestora, né, com outras pessoas aí, o Marcelo Gonçalves, que veio do mundo financeiro, né, ele, junto com o Borges, tinham feito já um veículo próprio, aí que com os holandeses do Booking, né, e tinham feito 12 investimentos, desses 12, 3 foram mais bem-sucedidos, que foi a Log, Hotmart e Gympass. E aí a turma começou a procurar eles, pô, vamos co-investir, vamos investir. Falaram, não, isso aqui não dá, é dinheiro próprio, não dá para misturar, vamos fazer algo regulado, bonitinho, super estruturado para poder receber dinheiro de terceiros, né? Uma gestora. Aí foi criada a Domo, né? Aí veio o Felipe Andrade, né? Também era um amigo de longa data aí do Marcelo, do mundo financeiro, que tinha muita experiência aí, né, com transações, mais de 1.000 term sheets, então muito forte aí na parte, né, de finanças aí. O próprio Borges, o próprio Marcelo, né? Aí, né, tava no início também o Google, o Gabriel. E criaram a Domo, criaram um primeiro fundo focado em B2C pré-série A, né, um fundo de 100 milhões de reais, começaram a investir e teve uma oportunidade em que o BNDES, né, criou um edital para estimular o investimento anjo, né? O investimento anjo estava um pouco desorganizado ainda, então a ideia é como fomentar e organizar e co-investir com anjos, redes de anjos, né? O capital próprio, quem assume o risco usando o seu próprio dinheiro aí para estar gerando oportunidades, né? E o edital foi 2018, 2017, né? 14 fundos aplicaram e a Domo ganhou, né? Então, nesse início, né, o Franco Pontillo, que foi o nosso primeiro investidor lá no Buscapé, né, que a gente investiu em alguns projetos como o próprio Descomplica, e eu como os dois gestores, mais o pessoal da Domo aí, o Felipe, o Borges, o Marcelo, enfim, a turma toda já estava ali próxima para ajudar, né, nesse projeto aí que temos aí hoje mais de 50 investidas, né? E para trazer um projeto de co-investimento, né? Então a gente não faz nada sozinho, a gente precisa do mercado, né? Precisa de anjos, precisa de fundos, precisa de aceleradoras para estar fazendo o cheque com a gente. Então, rodadas entre 200 mil e 1 milhão. A gente faz a metade do cheque, né? Desde que haja essa contrapartida, né? O cara crachá que a gente fala. E rodadas acima de 1 milhão, a gente coloca até 500 mil, né? E aí tem sido muito positiva essa jornada, né? E tem essa possibilidade aí de co-investir com todo o mercado, né? Então é algo que estimula, é muito estimulante, muito desafiador também, né? Ajudar essa nova geração de empreendedores. Boa. E olhando um pouco de comparativos de lá de trás, na época do Buscapé, né? Na época que vocês estavam levantando capital, o que tu vê como maiores diferenças entre aquela época e hoje? Imagino que a Domo tenha sido um player que veio para resolver algumas dificuldades também que vocês tiveram lá no passado. Olha, acho que existem muitas diferenças, né? Então, em primeiro lugar, a infraestrutura, né? Então, hoje,
a infraestrutura é muito melhor, você tem acesso rápido, né? O número de usuários lá atrás era pequeno, era cara a internet, era mais escassa, né? Então, você tinha uma promessa, um potencial muito grande que, enfim, era uma promessa ali, não tinha tanta gente usando, era caro, uma coisa mais ali, né, nas universidades, tinha um público mais selecionado, vamos dizer assim, né? E agora, acho que o principal é isso, a infraestrutura está muito melhor, é acessível, né? Então, naquela época devia ter, no começo, uns 3 milhões, 1 milhão de usuários de internet. Hoje a gente tem aí 200 milhões, você tem o smartphone, né, que não existia. Então, a inclusão digital é algo muito forte e isso permitiu a gerar um tamanho de mercado em que as startups que comecem ou que começaram recentemente, existe um mercado. Aí, naquela época praticamente não tinha, né? Então, assim, a gente entrou no mercado de e-commerce, Estados Unidos, né, Europa, o e-commerce, olha assim, a compra à distância, né, já havia iniciado lá, sei lá, século XIX, começo do século XX, Sears, né, o cara comprando pelo correio e entregava, entendeu? No Brasil, pelo fato da inflação na década de 80, 70, 80 ter sido muito absurda, né? As hiperinflação, números assim, que quando você olha, inacreditável, né? Como é que a gente tomar um sorvete de manhã à tarde estava já um outro preço. Você não conseguia imprimir, né, catálogo para estar entregando, né, vendendo um produto à distância. Então isso gerou uma fricção também inicial maior para começar a ter uma credibilidade para a pessoa comprar à distância, né? Mesmo que você tinha lá o Ponto Frio, o Pão de Açúcar, enfim, várias empresas, Saraiva, enfim, que eram analógicas, né, de tijolo, né, que estavam entrando no digital e se digitalizaram, ainda assim era uma barreira muito grande. E hoje, assim, a inclusão, eu não tenho um número atualizado, mas acho que até 125 milhões, 100 milhões de pessoas que já haviam comprado pela internet até agora, recentemente. Então, assim, lá era, sei lá, 30 mil, 300 mil, era um número que não justificava, né? Mas no momento, né, a gente olhava a América Latina para ter uma abrangência aí maior de potencial de usuários e, assim, o crescimento era para todo mundo, né? Então, a população inserida era muito menor, a infraestrutura era muito menor. Capital também não existia. A gente conseguiu ter uma janela de oportunidade em que a gente recebeu esses investimentos, mas não existiam fundos especializados na categoria, né, alternativos, venture capital, não existiam essas nomenclaturas de startup, anjo, angel investor, série A, série B. Né, naquele momento, empresas que estavam muito nos Estados Unidos e Europa haviam entendido que era um mercado interessante e que a América Latina estava, como sempre, atrás nesse desenvolvimento, falava, poxa, vamos entrar na América Latina para ajudar a desenvolver isso. E aí, essa turma veio para cá. A partir do momento que a Nasdaq, em 2000, né, teve um momento aí que Microsoft tava Trust ali, um perigo de ela se dividir, né, o governo americano e a Amazon, tinha uma expectativa de entregar um resultado positivo e foi negativo, aí rompeu ali a estrutura e começou a tudo que era uma promessa, o pessoal começou a perder a credibilidade e não acreditar mais no mercado de tech, que estava muito inflacionado, e teve um caos total, né? Então, assim, os investidores que estavam lá nos Estados Unidos, na Europa, que estavam olhando a América Latina, ao menos os brasileiros, assim, não, esse mercado já não é mais interessante. Então, eles foram praticamente todos embora e não tinha mais investidor. Agora, você tem um ecossistema, né,
com os anjos, com as aceleradoras, né, para fazer o primeiro cheque. Você tem aí fundo de seed, né, pré-série A, fundo de série A, série B, né, late stage. Aí tem as plataformas, né, temos aí CapTable, essas inovações aí também, né, de formas de investir. Então, o educacional é muito maior, seja para o empreendedor, seja para o investidor. Então, você tem Hacker News, você tem um monte de podcast, você tem YouTube. Não existia o YouTube naquela época. Muita informação relevante, gratuita, que você pode, né, as metodologias, né, a metodologia ágil, o Steve Blank, toda essa nova forma de estruturar a informação e ajudar nessa como escalar a empresa, as máquinas, tudo isso existe um conhecimento em que os empreendedores hoje podem acessar com um mercado grande, com os investidores organizados. Então, é um outro nível. Então, não dá para comparar, assim, né? Hoje está muito melhor. A gente foi, né? O pessoal, vocês são loucos. Realmente, se você for olhar racionalmente, cara, foi uma loucura, assim. Mas, por outro lado, foi também uma oportunidade de ajudar a construir o mercado, né? Não existiam ferramentas, existia SEO. Então, a gente criou muita coisa na tentativa e erro, sem ter ali essa referência, né, do Lean Startup, de tudo que isso existe hoje, mas a gente fez meio que a mesma coisa, só que na tentativa e erro, na experimentação, né? E ajuda muito hoje olhar como investidor, porque a gente entende as dores dos empreendedores, né? Eu acho que tem aí muita coisa que a gente consegue contribuir por ter passado, né? Seja no lado emocional, seja no lado técnico, seja no dia a dia aí, né? Então, isso é algo que é uma experiência muito positiva, rica, que ajuda os empreendedores, as empreendedoras a ter mais uma possibilidade aí de estar validando, criando hipóteses com menos risco, né? E obviamente, né? Todo mundo quer encurtar caminho, né? Sim. Então, isso ajuda bastante, né? Não, tem um smart envolvido aí, né? Que sempre é o termo do mercado, mas às vezes difícil de materializar isso do que realmente é esse smart money, né? Mas com todo esse histórico, toda essa experiência, essa equipe fantástica aí, acho que isso também traz bastante, né? Do que é o smart, né? E a gente consegue materializar. E dentro dessa entrada do BNDES, no fundo, junto com vocês, e a estratégia do fundo de sempre estar ao lado de alguém, não investir sozinho, tem um caráter também, talvez, educacional ou propulsor desse mercado para que ele seja realmente vire maior do que o que ele foi quando da criação desse edital? Olha, assim, o BNDES foi muito importante, é muito importante, né? Ele tem aí, sei lá, sob gestão, 200 bi de real mais, ele participa de praticamente toda a cadeia do mundo de investimentos, né? Seja nos Criatex, né? Até empresas líquidas, Vale, enfim, essas empresas gigantes, pré-IPO, IPO, private equity. Então, eles têm um conhecimento muito profundo e entendem muito do mercado de capitais brasileiro, né? E dos outros mercados, né? Então, e tem essa função aí de ajudar no desenvolvimento do Brasil, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é isso, né? No final do dia. E para o mercado, ele, né, ter sido âncora, né, ter estimulado isso e ajudado a trazer outros, né, bancos aí de fomento, outros investidores aí que estão conosco, teve essa tese, né, de primeiro, compartilhar o risco, né? Se alguém coloca o próprio dinheiro, né, está assumindo um risco, né? Então, isso é algo que a gente, em outros fundos, você tinha um comitê de investimento para aprovar os cheques. Aqui a gente tem mandato nesse primeiro cheque e até 2.800.000 ter a própria caneta para poder fazer o investimento. Então, isso foi um dos fatores que ajudou muito a gente participar do edital e ajuda muito no dia a dia, né? E a parte educacional é totalmente uma das coisas que a gente se preocupa, né? Seja com os empreendedores, sejam com os anjos,
seja com outros atores do ecossistema. Lógico, né? A gente não vai ensinar um fundo que já sabe, que tem história, outras pessoas aí que já têm um conhecimento. Mas, assim, existe muito, às vezes, termos, né, que cada um coloca de alguma maneira. A gente sempre tenta deixar isso claro, que o que a gente está falando, né, estamos falando o mesmo idioma. Tem o lado educacional dos empreendedores, que a gente ser o primeiro cheque institucional ajuda a ele falar, poxa, o Stage Finance eu vou ter outras rodadas. Então, termos como tag along, drag along, etc., é algo que muitos empreendedores não conhecem e, quando passam por nós, a gente ajuda a ter esse educacional. O que é um term sheet, o que é um contrato definitivo, o que é uma cláusula, uma due diligence. Então, tem esse lado que é muito forte. Alguns anjos também a gente consegue passar esse conhecimento. Lógico, tem gente aí que, enfim, super experiente, já fez saída, já fez empresa, já tem esse conhecimento também que não precisaria, mas assim, não é a maioria, são as exceções. E aí tem o lado que a gente tem uma preocupação muito no fundamento da empresa. Então, assim, não gerar uma euforia, como alguns ativos que aconteceram no passado e geraram um desastre, né, de falar, não, isso aqui é legal, né, assim, isso aqui é super legal, mas assim, não é um dinheiro que você, assim, poxa, eu tenho R$1.000 na minha conta, eu tenho que pagar vários compromissos, eu vou colocar tudo, né, para fazer um investimento anjo, porque eu estou achando próximo o WhatsApp. Então, isso a gente não recomenda de maneira nenhuma. A gente é muito claro, né? Por quê? Porque, poxa, é mais fácil você ganhar na cena estatisticamente do que você achar um WhatsApp, né? Então, né, que teve a transação com o Facebook, sei lá, 20 bi, enfim. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né, de ter a transparência, de educar, né, seja os empreendedores, seja os investidores, e também falar, olha, primeiro você coloca lá no seu imóvel, na renda fixa, nas ações, e aí você tem lá, coloca um percentual em ativos aí que são ilíquidos, que tem um grau de risco muito grande, que o normal aí é quebrar, né, a empresa, né? Então, eu pego o Sebrae, tem uma estatística que, se não me engano, a cada 2 anos, 90% das empresas quebram, né? Empresas tradicionais, seja um restaurante, uma escola, algo que é tangível e mais previsível e já conhecido. Uma startup, que é uma organização experimental, aí no conceito aí de Steve Blank, aí que você está procurando achar uma validação de produto de valor para gerar uma empresa, então é muito difícil, né? Você trazer essas hipóteses e fazer que a startup vire uma empresa. Então, assim, é muito risco. Por outro lado, se você acerta, né, você tem toda uma compensação por esse risco. Então, assim, a gente gosta, quer e incentiva o investimento, mas a gente também fala assim, olha, é um investimento de risco. Não vai vender a sua casa para colocar na empresa X, né? Assim, cara, se está sobrando dinheirinho, quer conhecer, é bacana, você tem um conhecimento, trabalha numa área, sei lá, você trabalha na área de logística, tem uma empresa de logística, você pode ajudar a empreendedora, pode ajudar o empreendedor, super bem-vindo. Agora, poxa, você tomar um risco que não justifique, colocando um dinheiro que você precisa dele para ter a possibilidade de que ele não volte e gerar uma dor de cabeça, a gente não recomenda, né? A gente é muito claro, e para isso a educação é fundamental, né? Seja, né, nós aqui, como todo o ecossistema, com ferramentas, com conhecimento aí que a turma vem trabalhando. Então a gente gosta muito de participar de eventos, projetos, tudo relacionado a educar o empreendedor, educar o investidor, os anjos, né, que estão começando, né, e passo a passo, não falar, não, pode colocar, quanto tem na conta, tenho, sei lá, 100 mil, tem aí planos futuros de pagar a minha prestação da casa, não. Você coloca tudo numa empresa que pode virar fumaça? Não é o que a gente
recomenda, é o contrário, né? Acho que tendo aí um espaço, acho que vale fazer a experimentação e, inclusive, aí, né, tem as redes de anjos, tem as plataformas da própria CapTable, aí você começar entendendo, né, é uma ótima maneira aí de iniciar dentro desse mundo aí que às vezes o pessoal não entende, né? Eu acho que isso vale muito a pena ter esse tipo de experiência, mas e aos poucos, não Sim. all in no começo, botar tudo que você tem ali como se fosse, né? Achei o próximo WhatsApp, né? Então, para um investidor super conceituado, já é difícil fazer isso, já faz anos de investimento como o pessoal do Vale. Para quem está começando, pode até que seja que aconteça, entendeu? Nada, né? Quem tem sorte aí tem sorte, mas não é o normal, né? E a gente costuma pensar que tem mais sorte do que a probabilidade nos dias que ela existe, Exatamente. né? Mas isso, na própria CapTable, desde o começo, nós optamos por manter um investimento mínimo bastante acessível, não para que as pessoas fizessem somente um investimento, mas que para a construção do portfólio ela não precisasse colocar valores tão altos para aprender essa modalidade de investimento que hoje ainda é bastante nova aqui no Brasil, né? Embora tenha pessoas envolvidas com isso, como vocês há 2 décadas, mas para a maioria da população Sim, isso é bastante recente, né? total, não, ainda tem muito chão. Investimentos como até mercado de capitais, bolsa de valores, ainda se você pegar penetração, né, no investidor brasileiro, ainda o país é mais consumidor que poupador e ainda tem tudo a parte de renda fixa, inflação, memória inflacionária, tudo isso combinado, o desestímulo a Uhum. tomar o risco é grande. Então, você criar mecanismos de ajudar a tomar risco com menos, né, problemas potenciais é o que a gente acredita aí, né? E tem muito a se desenvolver, né? Sim. E trazendo aí, dentro da própria tese do fundo da Domo, já traz o fator do co-investimento, né? Então, Uhum. ela investe com alguém. Mas isso, fora, mesmo quando não está na tese do fundo, isso é algo muito utilizado dentro da Uhum. estratégia de investimento e também muito importante dentro da estratégia de investimento. Mas se puder nos trazer um pouco mais, por que isso? Por que ninguém quer só para si aquela oportunidade? Porque ninguém quer. Porque às vezes em outros mercados, pô, se eu achei algo bom, eu quero tudo isso para mim. Mas no Venture Capital isso não funciona bem assim, né? Exatamente. Então, assim, quando você olha uma empresa, faz análise de um mercado como capital aberto, bolsa de valores, as empresas têm um faturamento, têm time, management super profissional, você tem marca, né? Você tem EBITDA, você tem muitos ativos envolvidos, né? Em que, lógico, tem risco, sempre tem risco, mas assim, você consegue mensurar muitas variáveis que já estão estabelecidas, né? Então, o capital de risco é algo que, assim, quando a gente entra, principalmente, seu primeiro cheque institucional, são 2, 3 pessoas, o risco tem muitos riscos ainda para chegar no nível que é uma empresa desse tipo, né? Então, para poder trazer, passar por essa jornada, o capital de risco, né, criou especialistas, né, no growth stage finance, né, em etapas, investir em etapas para cada etapa conseguir tirar um risco. O primeiro risco, que é o que a gente inicialmente faz, né, no fundo anjo, é o de produto, né, o chamado MVP, né, Minimum Viable Product. Você tem aí esses termos, né, que a gente fala do inglês, aí, do mercado que surgiu do Vale do Silício, né, se o seu produto tem aderência com o cliente, será que alguém vai pagar por isso? Você está, né, testando uma coisa. Então, esse é o que a gente busca inicialmente. Só que é algo que tem muito risco. Por que eu vou fazer isso sozinho se de repente eu posso compartilhar isso com outras pessoas, né? E outras pessoas têm um conhecimento que pode ajudar essa empreendedora, esse empreendedor a chegar do ponto A para o ponto B, a apresentar um cliente, colocar ele comprar um equipamento melhor, enfim, um fornecedor, conseguir dar um acesso ao investidor, uma combinação de coisas, ajudar a recrutar, um monte de coisa que o empreendedor às vezes não tem, você vai tirando o risco do projeto. E todo mundo quer participar desse upside, desse crescimento. Então,
ter o co-investidor é importante por causa disso, né? É positivo para quem está investindo e muito positivo para empreendedor e empreendedor que estão nessa jornada. Então, esse é muito comum. E nos cheques posteriores também, né? Então, passou, validou o produto, pô, legal, mas tem outros riscos aí, modelo de negócio, né? A parte de criar as máquinas de venda, de marketing digital, de sucesso do cliente, enfim, você vai para cada etapa, você tem um especialista, né? E dentro da Domo, né, a gente é uma gestora em que tem o fundo anjo, né, que é validação de produto, mas tem outros fundos também, né? Então, a gente tem o fundo que é o fundo Ventures, que é focado em B2C e de pequenas e médias empresas, né, que você já passou isso, essa primeira etapa de validação de produto. Então, vamos ver modelo de negócio, vamos criar máquina digital, vamos, né? Então, aí o Bots, o Felipe, né, tocam essa frente, né, que tem já um modelo de negócio estabelecido. Temos, sei lá, 10 clientes. Como é que a gente faz para chegar nos 100, 500 clientes, né? E temos também um outro fundo que é o Enterprise, né, que o Marcelo e o César, né, também o César é empreendedor, fez Master SAF, deu para Thomson Reuters, também passou por isso, só que para clientes Enterprise, né? São clientes de corporações muito grandes, que às vezes para tomar uma decisão, um ano é curto prazo. Então, sei lá, clientes multinacionais, uma Coca-Cola, uma Vale, um Walmart, enfim, um Pão de Açúcar, empresas que são extremamente conceituadas, mas que tem toda uma lógica, um processo que não necessariamente ela vai tomar uma decisão, né, em um dia, né? E aí, para isso, a gente tem um fundo também especialista, né, que permite os empreendedores, as empreendedoras a desenvolver o projeto até seja a validação lá da primeira nota fiscal, a primeira fatura desses potenciais clientes. Então, aí você valida o modelo de negócio. Poxa, legal. E aí, depois, o que acontece? Agora temos que fazer distribuição, né? Como é que distribui esse produto? Né? Como é que a gente chega a 1.000 clientes, a 5.000, a 1 milhão? Né? Então, aí chega já a série A. Né? Validou isso? Poxa, agora temos que crescer, né? Estamos aqui no Rio Grande do Sul, vamos para o Brasil, estamos no Brasil, vamos para a América Latina, vamos para a Europa, enfim. É expansão. Aí a série B, né, que já é né, o late stage, growth, né, que o pessoal fala, você já tem o funil científico, vamos dizer assim, você coloca X, né, no seu funil, sai Y, ou sai 10X, então o custo de aquisição está, né, o CAC tá muito bem já estruturado, o quanto que um cliente, um LTV, né, a vida do cliente dura, né, é um produto que tem muito engajamento, ninguém desistiu de usar essa tecnologia. Então, toda essa combinação, assim, poxa, se essa empresa chegou até aqui com esses recursos e pode crescer mais 100 vezes, mais 50 vezes, por que eu não faço um cheque maior? Né? Até aqueles cheques que a gente muitas vezes lê na mídia, a empresa X recebeu 100 milhões de dólares. Nossa, né? Maior que o nosso fundo, né? Uma empresa ali. Mas é isso, né? Já passou por etapas de validação que permite assumir um risco em que você pode fazer um cheque maior, falar, vamos, né, tomar conta desse mercado, vamos crescer mais rápido, né, porque você gerou, né, insights, informação, métricas em que os investidores possam tomar a decisão de falar, poxa, vamos acelerar, vamos, né, criar os Googles, Amazons, Ubers da vida, né? No Brasil aí, né, muitos casos recentes aí que acabam tendo uma repercussão, né, que o termo unicórnio, né, que surgiu aí nos últimos 10 anos, né, empresas que valem mais de $1 bilhão, mas enfim, não necessariamente unicórnio, tem outras empresas muito legais que também geram retorno sem valer $1 bilhão, né, mas essas acabam tendo mais destaque, né, Nubank, Gympass, enfim, várias coisas aí, Hotmart, empresas que chegaram num nível muito avançado, porque passaram por essas etapas de maneira estruturada, né, na montanha-russa de emoções, e permitiu, né, gerar essa oportunidade para ter um cheque dessa ordem de grandeza. Né? Então, essa é a vida da empresa. E, voltando à sua pergunta, em todas essas etapas, quanto menos risco você
possa assumir e trazer outros investidores que ajudem, complementem, é super bem-vindo. Né? Então, o ecossistema de capital de risco, de venture capital, tem essa característica de convidar outros investidores a participar. Né? Isso é bem comum de troca de deal flow, de oportunidades, né, entre todos e entre os estágios, porque quanto mais gente que tem um conhecimento que você não tem, é melhor. Sim. Né? Menos risco você tem, melhor. Quanto mais chance de sucesso, bom para todo mundo. Então, essa característica é muito positiva desse mercado também. Boa. E até trazendo um pouco só, puxando a sardinha para a CapTable aqui, nós também, na análise desse deal flow, a gente compartilha isso com diversos parceiros, também para que coinvistam conosco, mas também nos tragam algumas preocupações que talvez nós, na nossa ótica, não estejamos olhando, né? E após o lançamento, a gente também disponibiliza ferramentas onde os próprios investidores podem interagir entre si, porque um tem uma visão e pode ser essa visão compartilhada com os demais, que daí alguém decide se ali não é o negócio para mim ou se efetivamente é o negócio. E aí, num episódio da primeira temporada aqui do podcast, o Matheus Schettini, da Upload Ventures, nos trouxe uma visão que eu nem tinha colocado isso dentro da nossa argumentação, mas achei muito interessante. Ele disse que trazer todos esses co-investidores e da maneira que a CapTable faz com essas centenas de investidores por ofertas, aumenta a capilaridade de coisas inesperadas positivas acontecerem. Então, às vezes, é um investidor que entrou nessa rodada que, por algum motivo, daqui 3 meses, daqui 1 ano, fez uma parceria com uma empresa dentro da sua própria empresa ou na empresa que trabalha, e isso leva para dentro da startup de alguma maneira, que isso pode ser o combustível que faltava naquele momento para fechar um contrato. Sem dúvida, não. Isso é muito legal, né? Além do que muitas empresas que entram nas plataformas têm uma expectativa, lógico, de ter o dinheiro, mas assim, são muitas vezes os clientes, os stakeholders entram, ficam mais engajados, entendem mais, se sentem mais à vontade de acelerar a empresa, de fazer um contrato, né? Um cliente, né? Fala assim, ó, essa empresa, eu sou sócio, então vai lá, tenta falar para o vizinho, para a família, ó, tenho né, uma conta aqui nessa plataforma aqui, ela faz isso, faz isso. Então é muito legal, assim, gera um efeito de rede, né, em que o cliente, né, fica mais engajado, ajuda a ser o embaixador da marca, né, o ecossistema, né, fica mais à vontade para comprar uma tecnologia, ser cliente dessa empresa. Então, você tem uma combinação de coisas a favor que são muito positivas, né? Sim, já tivemos aqui casos de empresas que usaram a estratégia de construção de marca a partir da captação, né? E aí trazendo, como tu trouxe, né, os próprios clientes para serem investidores, outros que criaram algumas estratégias de... tinha muitos leads, e daí esses leads estavam meio que perdidos dentro da base, usaram a captação como uma estratégia de conversão, porque esse pessoal teria um acesso a um preço diferenciado, ou um produto diferenciado, ou um acesso antecipado a algo. Então, assim, muito interessante também usar essas estratégias para ambos os lados, né? O cliente também se confia no produto, se vê ali aquele produto como interessante. Para o seu uso, também pode ser interessante como investimento. Como tu trouxe o exemplo do WhatsApp, né? Se todo mundo que utilizasse o WhatsApp lá no começo, a época até que tinha uma tarjinha de contribuir com $1 ou pagar $1, que acho que ninguém fazia esse pagamento. Se todos aqueles $1 que talvez alguém colocou tivesse virado uma participação dentro do WhatsApp, poxa, essa pessoa teria ficado muito feliz com... sensacional, assim. Então, acho que tem todos esses caminhos. E aqui também, acho que cabe dizer, né, que a Doma é um grande parceiro da CapTable, e acho que, não sei que data que esse podcast vai ao ar, mas provavelmente na data que esse podcast for ao ar, já terá acontecido essa transação, mas estamos efetivamente aumentando esses laços, né, ou dando nó nesse laço aí de uma parceria que já vem sendo construída há bastante tempo, que uma startup que está captando aqui na CapTable, a Sensix, ou talvez já tenha fechado a captação no momento desse podcast, também conta com a participação da Domo, né? Sim, a Sensix é uma empresa aí que a gente gosta bastante, de Uberlândia, né? O Carlos e o Tomás, né? Eles, empreendedores aí, começaram, né, no mundo agro aí, trazendo captura de dados através de drones para melhorar ali a
lavoura ali, né, as plantações, né, ver as falhas, e começaram a perceber que tinha outras formas de capturar esse dado, enfim, satélite, IoT, pelos equipamentos, tratores, e criaram essa plataforma, né, de melhorar para dentro da porteira, para dentro da agricultura ali, a informação de produtividade enfim, contenção de pragas, melhoria de solo, é toda uma combinação de coisas aí, seja o dado deles ou de terceiros, né, dentro de um dashboard, né? E é uma empresa que vem quebrando aí paradigmas, né, seja da forma da coleta dos dados, seja de colocar o agricultor aí, né, para estar usando mais tecnologia aí dentro do resultado final e melhorando isso. E essa captação, né, vai ser muito interessante, né, de trazermos também aí um corporate VC aí super conceituado aí no mundo agro, super relevante, né, que pode ajudar bastante a empresa. Nós, né, que temos o lado aí de ter a trajetória de vários setores e toda, né, a turma do Cap Table, né, a gente sabe aí que tem já anjos agro, fazendeiros, né, pessoal que trabalha de alguma forma aí, clientes da Sensix, né, essa combinação, muito do que a gente estava falando, né, de baixar o risco da empresa, trazendo cada um com conhecimento que às vezes até a empresa tem, mas vai acelerar muito, né? Então é muito legal e estimular pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar em projetos de tecnologia, né? Conhecendo algo com essa combinação que ajuda a minimizar o risco e aumentar a chance de sucesso da companhia, né? A gente está bem contente aí de ter um case aí em conjunto aí com a CapTable, com essas variáveis que não é fácil de combinar, né? Então, um super trabalho aí de todos nós aí, que a Aptable foi fundamental aí para costurar aí né, um desafio que, né, não era óbvio, mas que é óbvio, mas, enfim, que espero que se repita muitas vezes aí no mercado. Nós também esperamos que seja o começo de uma abertura, né, da Sim. vinda de alguns players que talvez ainda tivessem algum tipo de receio, mas agora a própria Domo fazendo mais investimentos, mas também trazendo outros players para esse mercado. Sim, então não necessariamente a Domo, né, e os co-investidores que estão nessa rodada, mas todo o mercado aí realmente também poder participar, né, ter esse acesso e contribuir para esse crescimento do mercado. Acho que um dos grandes desafios do mercado de capital de risco é que o mercado ainda é pequenininho. Sim. Então a gente precisa se ajudar. Quanto mais todo mundo estimular a ter casos de sucesso e crescer, é bom para todos, né? Eu acho que é muito esse desafio aí que é importante aí, tá na cabeça de todos nós aí, né? Trazendo um pouco mais para esse lado, o que tu vê de não só a oferta da Sensix, mas o movimento, né? Domo com CapTable, com outros players aí participando dessa rodada, também com pessoas físicas participando. O que tu vê da importância dessa união de toda essa galera? Eu acredito que tem um dos desafios aí da Sensix, né? Dentro do mundo do tecnológico, o mundo agro ele utiliza muita tecnologia, seja, né, Embrapa, sementes, fertilizantes, os equipamentos, né, mas software não é tão digitalizado como o mercado de finanças, né, o fintech, o mercado de e-commerce, né, que já nasceu aí no digital, enfim. Então, assim, com toda essa combinação de presentes nessa rodada, vai estimular também, dentro do mundo agro, a acelerar isso, né? Então, muita gente que às vezes ficava desconfiada, né, de não adotar a ferramenta, de não adotar a tecnologia, vai quebrar a resistência e fala, poxa, se esse player aqui está utilizando esse, né, e até entrou como sócio, eu também acho que faz sentido, né? Eu não tenho esse conhecimento, acho que, pô, vamos em frente, né? Vamos acreditar aqui que
pode fazer a diferença e ainda tem todo o upside, né? Melhora a sua fazenda, melhora a sua lavoura ali, sua plantação, e ainda tem o upside ali de ter uma participaçãozinha ali, uma participação na oferta aí que vai ser realizada, ou que já foi realizada, né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? E é uma coisa que a gente já viu digitalizar os mercados de uma maneira mais rápida do que outros, e o agro é uma vocação global que o Brasil tem toda uma combinação de fatores que o Brasil pode ser a potência de agro, de digital também, porque já é né, no mundo tradicional, soja, milho, algodão, enfim, cana, de açúcar, café. Então tem muita coisa que o Brasil já é pioneiro nessa área. E embarcar software pode melhorar mais ainda, né? Colocar tecnologias pode colocar mais informação, melhora muito mais, né? E ter casos, né? A gente tem aí casos no agro, tem a Solinfitec, né? Tem, né? O pessoal lá que esqueci o nome agora da empresa que a Syngenta comprou, Strider. a Strider, enfim, tem muita coisa legal, mas assim pode ser, é muito grande o potencial que precisamos ter, né, mais oportunidades como essas que estão aí lá na frente, né? Então, precisamos ter mais empreendedor, empreendedora, precisamos ter mais investimento, mais adoção. Então, essa combinação, a gente está acostumado a ver essa mudança. Já viu em táxi, em motoboy, em várias frentes, né? Em mercado imobiliário, no varejo, em banco. Porque a agricultura não pode ser, já é a nossa vitrine, ser melhor ainda do que já é, né? Então, é uma oportunidade muito bacana, né? Pegando toda essa combinação de coisas, né? E eu acredito que pode ajudar a acelerar esse processo, né? Boa. Falando então um pouco para os empreendedores, né? Quem quer trilhar essa caminhada, talvez semelhante a Sensix, tomara que depois do investimento da Domo, ou junto com o investimento da Domo, também passe pela CapTable, mas independente da CapTable, para onde que a Domo está olhando agora? Quem que deve buscar a Domo? Olha, a Domo hoje, né, temos aí esses fundos de pré-série A, né, o Seed Money e o fundo Anjo. Então, dependendo da sua companhia esteja num estágio ou no outro, a gente tem o maior interesse, né, de estar conhecendo mais que problema, né, o empreendedor estão resolvendo usando tecnologia. Então, isso é muito importante para a gente. Tem no nosso site do domoinvest.com.br, né, uma área em que você se cadastra e coloca lá, né, tem umas perguntinhas lá do que a empresa, como que ela está, etc. Enfim, eu tenho outras formas, via eventos, né, de chegar na gente. E a gente sempre responde, tem interesse de conhecer, para ver se a gente consegue fazer uma parceria e ter uma sociedade aí juntos para tentar capturar todo o potencial de crescimento dentro do problema que o empreendedor estão resolvendo. E muito inicialmente olhando essa validação de produto e essa validação aí, né, do modelo de negócio, né? Então, temos cheques aí de 100 mil reais, o mínimo do Fundo Anjo, e até 7 milhões, né, dos outros fundos, né, sendo o primeiro cheque, podendo chegar em rodadas subsequentes aí, série A, B, né, para poder estar junto com o empreendedor, ajudando nesse crescimento, né? Então a gente tem essa preocupação de transmitir um conhecimento, ajudar, abrir portas, a recrutar, a trazer outros investidores. Então, que é o chamado o Smart aí, a gente gostaria muito de conhecer aí as novas empreendedores aí pelo Brasil para estar criando produtos aí que sejam interessantes aí para o mercado, né? Então a gente está super aberto aí e obviamente a CapTable também, né? A gente tem já essa parceria, né? Espero ter outros cases aí para estar, né,
colocando aí na plataforma. Virão muito em breve. E dado que tu tem visto no mercado ou nas startups que têm chegado até a Domo, que dicas tu daria para elas, assim, de repente alguma coisa de se estruturar um pouco antes de enviar esse pitch deck, ou a forma de colocar essa aplicação dentro da Domo? Dicas aqui para os nossos empreendedores? Olha, assim, acho que primeiro, estar preparado é bom para qualquer coisa na vida, né? Para montar um projeto, né, que você está colocando toda a sua energia, quanto mais organizado chegar para a gente, é sempre melhor, né? Então, assim, pelo menos ter algo funcionando é algo que a gente gosta, né? Então, tem lá tem uma transação, tem um download, tem alguma métrica de uso. Isso para a gente é importante, né? Mas para a empreendedora, para o empreendedor, tem tanta informação hoje no mercado, como fazer um deck, como fazer um orçamento, né? Que problema você está resolvendo, qual que é a história do seu time, e trazer isso organizado ajuda muito na atratividade que pode despertar, no interesse que pode colocar no nosso time de deal flow, né? E aí a gente acelerar para uma proposta, para uma term sheet, né? E colocar aí uma proposta de investimentos para a gente seguir aí juntos, né? Então, quanto mais preparado, melhor. Precisa estar ali o estado da arte? Não, mas ganha pontos e dá mais prioridade. Mas o principal é ter algo que resolva algum problema e esteja funcionando, que gere algum valor, né? Então, realmente, você está fazendo algum projeto, algum software, né, algum hardware, enfim, alguma tecnologia. Como o cliente tem essa percepção de valor e como é que você... melhorou quanto isso, né? Como é que você está enxergando esse tipo de melhoria? Como é que você organiza essa informação para apresentar para a gente? Isso ajuda bastante, né? E lógico, né? Aí, conversando, tem que ver se, né, dá uma liga de ambos os lados, né? Às vezes o pessoal pode não ir com a nossa cara e tá tudo bem, enfim, né? No final, o nosso entendimento é que a empreendedora ou o empreendedor é que escolhe os investidores. E então a gente está super aberto aí para conversar, para entender, né, como ajudar, né? Mas o final do dia, né, resolvendo problemas com tecnologia é o que a gente gosta de estar aí investindo, né? Agora, recentemente, né, começamos a falar do inverno das startups, né? Acho que esse termo, ano passado, ficou bastante forte. 2023, o cenário não Sim. parece ter mudado muito, assim. Como que vocês têm navegado por esse período e o que vocês enxergam aí para talvez o curto e médio prazo? Então, no nosso caso, a Domo ela tem uma tese sempre mais pé no chão, no sentido de, independente do que aconteceu nos últimos anos, de não tentar entrar em rodadas de investimento que eram muito inflacionadas, né? High profile, hypadas, enfim, hype, enfim, como o mercado às vezes coloca aí. Então, nosso negócio, né, como investidor, é dar o retorno aos nossos cotistas, né, ter uma performance e saber entrar a um preço que dê um retorno é algo que também é parte do nosso trabalho. Então, é algo que é muito difícil também. Você ter no início da jornada, né, você tem lá 3 empreendedores, empreendedoras lá começando um projeto, quanto vale isso, né? Então, acabou que nos últimos anos, né, com os juros muito baixos e as empresas terem um crescimento muito grande e na pandemia aí da Covid ter uma aceleração maior, gerou uma corrida do ouro, né? E acabou que investidores que não eram dessa categoria de ativo começaram a entrar e gerar um preço mais alto, né? Gerar uns pedágios aí que acabaram gerando algumas distorções. Dito isso,
para a gente, pelo menos o que a gente está vendo, o mercado está mais criterioso. Está todo mundo aí com mais cuidado na hora de olhar o modelo de negócio, quando o tempo vai bater um break-even, né? A empresa pode virar lucrativa, quando é que essa jornada aí fica mais previsível, né? Em termos financeiros. Então, a gente já tinha uma preocupação prévia com isso. Então, assim, agora continua, obviamente, com mais cuidado, mas lógico, né? Essas variações a gente já está acostumado, já vivemos, assim, acho que desde que o Brasil sou criança, o Brasil sempre esteve em crise, né? Então, navegar na crise é algo que a gente já está acostumado. Ter pego a crise, sei lá, 2000, Nasdaq, depois teve a Argentina que quebrou, teve eleições que foram super polêmicas, que o dólar chegou a 4, que equivaleria a R$10 de hoje, e nossos clientes que eram importadores de eletrônicos sumiu, né, sumiram da noite para o dia. Então, depois teve a do Lehman Brothers, né? A gente tinha cotista, sócio estrangeiro, em que eles estavam em pânico que ia assumir o sistema financeiro americano e vieram com todas as expectativas mais apocalípticas de como passar por isso e não deixar a empresa morrer. Enfim, né? Teve Lava Jato, né? Que o mercado teve uma retraída, teve muita coisa que a gente já viveu, né, de crises e de problemas, e saber navegar com isso. Então, hoje, com o mercado no tamanho que está, com a maneira que está, assim, está muito melhor do que era em 2000, né? Então, né, quando a gente começou aqui o papo, ter essa retração é algo que a gente já viu acontecer e, enfim, vai melhorar lá na frente, vai né? Estamos na baixa, depois vai começar a melhorar, então é tudo cíclico. Mas a gente não vê como um problema, né? Existem oportunidades porque os valuations ficam mais racionais, né? Então existe uma discussão mais racional, existe uma conversa que algo às vezes chegava a empreendedor com um valor, algo, não, se não for isso, não quero, e tudo bem, cada um tem a sua forma de trabalhar, a gente não tem nada contra isso, mas hoje a gente consegue conversar, né? Então, você ter mais possibilidade de conversar, criar cenários, falar a quatro mãos, ter aí uma possibilidade de ter esse ângulo diferente de conversa, ajuda muito na construção de uma sociedade que você vai ter uma relação de longo prazo, e conseguir ajudar as empreendedoras e empreendedores a fazer o investimento. Então, assim, a gente tem dry powder, né? A gente tem aí, nesse momento, pelo menos 2 empresas fazendo follow-on, mais 2 com term sheets que a gente está, né? Então, assim, a gente está fazendo investimento e tem uma previsão para fazer bastante investimento ainda esse ano. A gente não está com nenhuma restrição, né? Lógico que, né, a velocidade dos investimentos que o mercado vem fazendo é muito mais ponderado, mas o mercado em si tem muito capital ainda para poder disponibilizar, né, para as startups. Só que o critério mudou, né? Tá nível de exigência, de cuidado, de análise mais detalhada, né, dos outros fundos, outros investidores, dos anjos, enfim, de todo mundo. Mas, enfim, é cíclico, né? Mas o positivo todo mundo consegue ter uma conversa mais focada no negócio de como navegar dentro de qualquer cenário, né? E não ir naquela euforia, não, se você não entrar agora, você está fora da rodada, né? O pessoal fala o FOMO, né? O estímulo aí ao leilão, coisa desse tipo. E, enfim, é parte do jogo também. Fala assim, eu tô com um investidor tal, você não vai entrar? Fala, assim, invisto por causa da empresa e tem uma combinação de coisas que me permitam. Se o investidor tá ou não, aí é um problema que não é meu, né? Assim, é um problema dele, se ele quer ou não quer, né? Então, assim, é algo que
aconteceu muito nos últimos anos aí, né? E agora a coisa tá mais pé no chão, falando, não, vamos todo mundo aqui se ajudar e vamos construir empresa, em vez de ficar numa discussão que às vezes acaba gerando um problema, né? Por que um problema? Porque, como empreendedor, se você também coloca um valuation muito alto para o investidor vai te exigir mais. Te vai gerar. Ah, então uma empresa que um investidor colocou entrando por 100 milhões, se ele tem pelo menos um retorno de 10 vezes, quer entrar a 1 bilhão de retorno e para uma próxima rodada ele conseguir 200 milhões, ele tem que ter umas métricas, tem que ter um entregável muito mais alto. E às vezes o estágio que ele está não era proporcional a isso. E aí acaba tendo as distorções, down round, mudança de preços, mais discussão. Então, assim, agora não. Assim, olha, o mercado tem pagado, sei lá, 5, 6 vezes de receita, que é o que o mercado público, Nasdaq, enfim, os mercados líquidos têm feito, né? Então, as referências mudaram no nível histórico. Você pegar, sei lá, década de 70, Intel, Apple, Microsoft, né, 80, Lotus, 1, 2, 3, outras empresas que surgiram, foram surgindo, até a bolha, você tinha um parâmetro, né, 5, 6 vezes vendas. Aí você teve a internet, aí inflacionou tudo, aí estourou o Nasdaq, aí depois o PayPal, acho que fez reabriu o mercado, um IPO, depois o Google, enfim. A coisa foi, né, se reconstruindo. É a mesma coisa. Aí depois, teve lá 2008 o Lehman Brothers. Putz, aí também derreteu tudo. Aí surgiu o Uber, surgiu o Airbnb, surgiu o WhatsApp, foi surgindo. Também era muito mais ponderado. Aí chegou no nível, né, de 2021, né, com Covid, com combinação de coisas, com os múltiplos lá na Lua. E agora ajustou. Então, assim, já aconteceu e vai acontecer outras vezes, né? Agora, é lógico, o momento era mais para o empreendedor, agora está mais para o investidor, mas independente disso, acho que ter o equilíbrio é importante e ambas as partes estarem confortáveis. Assim, a ideia não é tentar algo que vale, sei lá, R$10, pagar, não é muito menos, pagar menos. É pagar o ok. Vale 8, então vale 8, tá bom, beleza. Vamos crescer para 800, para 8 mil, 8 milhões. Esse é o que a gente faz. E não ficar tentando levar ganhar um centavo, porque vou ganhar. Isso aí, outros mercados, essa prática acontece. Uma arbitragem aqui ali, tudo bem. É outro mercado, então. Mas aqui é tão longo prazo. É tão desafiador que se você começa de uma maneira com um desgaste muito grande, você já perde, queima na largada ali a relação e, poxa, não é legal. Você vai estar ali mais 10 anos com o empreendedor e com o empreendedor ali tentando ajudar a mudar de patamar. Então, aí já deteriorar não vale a pena, né? Então, a gente tem muito cuidado e tem muito respeito aí pelas empreendedoras e pelos empreendedores e, enfim, né, eles que também consigam transmitir a informação da maneira mais eficiente possível. Mas o mercado realmente deu uma retraída, os valuations reequilibraram, tem capital disponível que a velocidade de investimento diminuiu, mas no nosso caso a gente continua, né, com mais cuidado, né, de tentar ajudar aí todo o mercado, as empreendedoras e empreendedores a chegar num próximo nível, né? Mas assim, o mercado brasileiro não vai sumir, né? Só tende a aumentar e melhorar. Então vale a pena continuar investindo, né? E ainda a digitalização, tem tanto mercado analógico que precisa de tecnologia para crescer, para melhorar. Poxa, saúde, nossa, tem muita tecnologia, tem a ressonância, tem a vacina, mas tem tanta ineficiência, coisa básica, você ter um prontuário, ter um cartão de vacina, ter um cartão lá de gravidez, né? No digital não tem, né?
Então, assim, coisas basiconas ainda tem muita oportunidade. Sim. O mais sofisticado também, mas... Então, assim, E isso para educação, para agro, para, enfim, construção, muitas frentes que vão melhorar com tecnologia. Então, aí que está a oportunidade, né? E sendo um país continental e com muitos problemas, também existem muitas oportunidades para melhoria das nossas vidas e de todas as pessoas que vivem aqui no nosso país, né? Mas conversa muito rica, né? Acho que agora estamos nos encaminhando mais para um momento final. Eu vou dar a oportunidade para o Mário aqui deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Obrigado, né, mais uma vez aí pelo convite, né? Muito legal aqui poder conhecê-los ao vivo, né? A gente não estava muito no digital, né? Conhecer todo mundo por Zoom, por plataformas, Google Meets, Microsoft Teams, enfim. Espero que, né, os empreendedores e empreendedores continuem resolvendo grandes problemas, né, ajudando a melhorar o Brasil, né, o mundo, né, com inovações aí que possam, né, ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Acho que isso é muito bacana. Estamos super abertos aí para continuar investindo e fazer novos cases de sucesso que possam, né, ser referência para todo mundo e estimular mais empreendedores, mais investidores a estarem aí inovando, né? Muito obrigado, Mário. Uma honra recebê-lo aqui, uma das pessoas na linha de frente do Venture Capital brasileiro e não só no Venture Capital, mas em todo o movimento de inovação brasileiro das últimas décadas. Para nós é uma satisfação tê-lo aqui conosco e também estarmos fazendo negócios juntos aqui. Tenho certeza que teríamos assunto também para muito mais tempo, para horas, né? Mas talvez a gente volte, né, a conversar aqui dentro desse podcast. Espero que, se não dentro do podcast, em outras oportunidades, tenhamos a oportunidade de conversar bastante aí. Muito obrigado também para quem estava nos assistindo até agora ou nos ouvindo. Deixo já o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais, na newsletter que publicamos toda sexta-feira ao 12h48, a newsletter 1248, e fiquem à vontade também para fazer seu cadastro na CapTable e receber todas as nossas comunicações. Muito obrigado a todos e até a próxima.